Eu vou contar uma história que eu já ministrei para os jovens no primeiro culto que eu estava liderando, que é a história de José. Alguns jovens já ouviram, né? E eu gosto muito dessa história porque ela é bem legal. A história de José começa em Gênesis 37. José era o irmão mais novo de 11 irmãos. 11, né? E ele levava as ovelhas, ele cuidava. E o pai de José amava mais ele do que seus outros irmãos. E isso causava ódio nos irmãos dele. Porque não é legal, né? E não bastasse isso, no versículo 5 de Gênesis 37, ele teve um sonho. E fala aqui: José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso ainda mais o odiaram. E ele falou: ouve, eu peço para vocês, ouça o meu sonho, né? Ele falava: estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho, levantando-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Aí eles falaram: por acaso você vai reinar sobre nós? Você vai ter domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. E no versículo 9 continua, né? Teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou isso a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que você teve? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos e inclinar a ti com o rosto em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava o caso no seu coração. Pode ver que o ódio cada vez mais dos seus irmãos sobre ele aumentava. E seu pai ficou um pouco assim, mas ele guardou no coração. E os seus irmãos estavam em Siquém, apacentando o rebanho do seu pai. E seu pai falou para José: vai lá ver como estão seus irmãos. E quando ele chegou lá, eles estavam em outra cidade. E ele pediu informação. Quando estava vendo, os irmãos viram ele de longe. E falou: vamos fazer alguma coisa com esse moleque. Vamos matar ele, vamos fazer alguma coisa. E eles falam: não vamos matar. E quando ele chegou, falei: como vocês estão? Eles pegaram o irmão e colocaram numa cova. Eles estavam falando sobre matar, né? E ele falou assim: disse Judá: de que nos aproveita matar nosso irmão e encobrir seu sangue? Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E os irmãos dele escutaram e venderam. E os ismaelitas compraram ele e venderam para Potifar, que era um dos capitães do exército de Faraó. E ele foi comprado para servir na casa de Potifar. E é triste pensar, né? Porque eu tenho certeza que ele ficava triste com isso e falava: Deus me abandonou, por que eu estou passando por isso? E isso passa muitas vezes com a gente, né? Muitas vezes a gente está passando por coisa triste na nossa vida e a gente fala: Deus me abandonou, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço isso. Eu sempre vou para a igreja, eu sempre oro, por que eu estou passando por isso? Mas a gente sabe que faz tudo parte de um plano de Deus. E diz que tudo que José fazia prosperava. O Senhor era com José e ele tornou-se próspero. Tudo que fazia prosperava. E de servir Potifar, ele se tornou mordomo, e Potifar passou tudo da casa dele para ele. Passou das mãos dele. Estava tudo nas mãos de José. E teve um dia que estava tudo indo bem na vida dele. E a mulher de Potifar tentou se deitar com ele e ele fugiu. E a história ficou abafada. E uma outra tentativa, José foi à casa de Potifar fazer o serviço dele e não tinha ninguém lá, só tinha ele. E a mulher de Potifar tentou outra vez se deitar com ele, né? E José conseguiu fugir, só que a mulher de Potifar ficou com as vestes dele. E aí, para ela não ficar mal na história, ela falou:
eu gritei alto e eles me salvaram porque eu estava aqui e ele tentou se deitar comigo. Ele fugiu, mas eu consegui ficar com as vestes dele. E por conta disso, José, sem poder provar nada, foi preso. Ele foi para a prisão do faraó. Imagina, estava tudo dando certo, agora piorou tudo de novo. E é engraçado porque, como eu disse no capítulo 38, o Senhor era com José e tudo que ele fazia prosperava. Quando ele estava na prisão, o carcereiro começou a confiar em José e passou tudo da prisão para ele. Imagina um cara passar a administração da prisão para um preso. Tem que ser muito confiante, né? E no capítulo 40, José interpreta os sonhos. Que tinha dois presos lá, que é o copeiro Mor e o padeiro. Eles estavam meio aflitos assim. Falava assim, por que os vossos semblantes estão tristes hoje? No versículo 7. E responderam, tivemos um sonho e não há quem interprete. Porventura não pertence a Deus as vossas interpretações? Respondeu José. E José falou, me conte, eu te peço que me conte. O copeiro Mor contou o seu sonho. E fala aqui no versículo 9 do capítulo 40. Então o copeiro Mor contou o seu sonho a José, dizendo, eis que em meu sonho havia uma vide diante de mim, e na vide 3 sarmentos, e tendo brotado a vide, saíram as suas flores, e os seus cachos produziam uvas maduras, e o copo de Faraó estava na minha mão. Tomando as uvas, eu as espremia no copo de Faraó, e entregava o copo na mão de Faraó. E ele interpreta o sonho, e ele diz que os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó se levantará e te restaurará o teu cargo. Porque ele era o copeiro de Faraó antes de ser preso. E ele diz que vai restaurar o cargo dele antigo. E ele fala, agradece, né? Ele fala assim, mas lembre de mim quando você estiver lá. Porque ele estava preso de uma maneira injusta, ele não tinha culpa de estar lá. Ele fala no versículo 14, mas lembra-te de mim quando te for bem. Peço-te de compaixão para comigo e faze menção de mim a Faraó e tira-me desta casa. Porque na verdade fui roubado da terra dos hebreus e aqui também nada tenho feito para que me pusessem nessa masmorra. E o padeiro Mor viu que a interpretação dele foi boa e pediu, interpreta o meu também, né? E ele conta. Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia para Faraó manjares de todas as qualidades que fazem os padeiros e as aves. Os comiam do cesto que estavam sobre a minha cabeça. E José interpreta o sonho e diz que os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne sobre ti. E aconteceu no 3º dia que o copeiro Mor foi restabelecido e o padeiro Mor foi morto, né? E diz no versículo 23, o copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E imagina, porque ele ficou mais tempo do que devia, porque se ele tivesse lembrado ele poderia ser restaurado antes. E a gente passa por isso. Tá demorando muito, cara. Cadê minha bênção, né? O pai prega, né? Tem tempo difícil e tal, mas demora muito. No capítulo 41 aqui está escrito, Deus não se esquece de José. Passou 2 anos inteiros e Faraó estava em pé junto ao rio Nilo. Depois dormiu e tornou a sonhar, e as que brotavam do mesmo pé. Ele conta o sonho dele, né? Que tinha 7 vacas formosas, gordas, e elas vêm e surgem 7 magras e comem as gordas. E depois ele sonha que teve 7 espigas boas, e depois veio 7 outras espigas ruins, podres, e comeram as boas. E ele ficou aflito, né? E ele dizia, alguém interpreta para mim esse sonho. E ninguém dos mágicos, dos sábios de Faraó conseguia interpretar esse sonho. E aí o copeiro Mor se tocou. Ele falou, no versículo 9 do capítulo 41. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo, dos meus pecados me lembro hoje.
Estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Ora, estava ali conosco um mancebo hebreu, servo do capitão da guarda, ao qual contamos os nossos sonhos, ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. E como ele interpretou, assim foi feito. Me fez tornar ao meu estado, e aí ele fez enforcar. Então o faraó chamou José e fez ele sair da cova, deu vestes novas, banho, tirou a barba, cuidou do cabelo. E faraó conta o sonho para ele. Ele falava assim, no versículo 15: Eu sonhei um sonho, e ninguém aqui interprete, mas te ouvi dizer que quando ouves um sonho, interpretas. Imagina se eu ouvir isso do faraó, né? Sou eu mesmo, eu sou o cara, eu interpreto mesmo. Eu não sei o que eu ia falar, sou eu. E respondeu José a faraó, dizendo: Isso não está em mim, Deus dará a resposta de paz a faraó. E ele conta que as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura, e as 7 vacas magras são 7 anos de fome. E ele fala, e Deus manda você escolher um servo inteligente e tudo mais. E o faraó escolhe José para ser esse cara. E José começa a administrar sobre a terra do Egito. No versículo 37 diz: Esse parecer foi bom aos olhos de faraó e aos olhos de todos os seus servos. Perguntou, pois, faraó a seus servos: Poderíamos achar um homem como este, em que haja Espírito de Deus? Depois disse faraó a José: Porquanto Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. A gente pode ver que tudo fazia parte do plano de Deus. E a história é mais longa. E quando deu tudo certo, eles guardaram o mantimento, né, nos 7 anos de fartura. E quando chegou os 7 anos de fome, as cidades vizinhas, né, do Egito, eles foram até o Egito eles vinham até o Egito para comprar mantimento, porque era a única cidade que sabia disso, que tinha se preparado. E os irmãos de José vão até lá. E eles se desculpam, né? Eles descobrem que é o José. E a gente pode ver que fazia tudo parte do plano de Deus, né? Porque vem os irmãos e se prostram diante de José. E é essa a palavra que eu tinha para hoje. Porque faz tudo parte de um plano de Deus. E se está passando por tribulação, vai passar. É tudo parte do plano de Deus. Amém?